Tudo bem? Para essa questão, é importante a gente saber que o enunciado e o desenho estão errados, tá? Não dá para a gente traçar as forças com base da forma como está representado, não faz sentido, nada faz sentido. Então, a gente vai ter que fazer 1001 considerações aí para a gente conseguir entender, tá? Primeira delas, esse plano, ele não está dessa forma assim, ele está assim, ok? Porque é como se você pegasse esse plano e deixasse ele horizontalzinho assim, ó, tá? Porque a força-peso vai estar atuando aqui para baixo, né? Força-peso é sempre vertical para baixo. E daí a força elétrica e a força magnética estão atuando nesse plano horizontal, assim. Aí o equilíbrio, né, vai ser dado entre a força elétrica e a força magnética, não entre a força-peso. A força-peso não entra nesse equilíbrio, tá? Então, é como se a força-peso estivesse perpendicular, tipo, entrando aqui no plano. Como se você estivesse olhando de cima acontecer, sabe? Como se estivesse acontecendo em cima de uma mesa, você pegasse e olhasse de cima, tá? Mas isso aí, daí a força-peso não entra no equilíbrio, tá? Então, é aqui, ó, atravessando horizontalmente o seletor. Então, é como se você pegasse, fizesse assim e olhasse de cima. A força-peso não atua. Quer dizer, atua, mas não entra no equilíbrio que a gente vai fazer, né? A outra coisa, esse campo magnético está hiper errado. Quando a questão fala ali, bombardeia uma substância com elétrons. Quando você bombardeia alguma coisa com elétrons, significa que você está bombardeando, né, com cargas negativas. Você lembra como que a gente traça a força para carga negativa? Farei bom vestibular. Aí a força é sempre o contrário do que é indicado pelo dedão na regra da mão esquerda, ou o contrário do que é indicado pela palma na regra da mão direita, né? Daí aqui, ó, o campo estaria entrando no plano, a velocidade estaria para a esquerda, então a força do meu dedão estaria para cima, mas como é um elétron, aí fica para baixo, né? Mas, se essa força magnética fosse para baixo, quando ele chega aqui, ele teria que girar para baixo, o que não faz sentido, tá? Então, por mais que exista sentido aqui na hora de determinar, né, questão de campo e tal, aqui não vai fazer sentido, porque daí ele teria que girar para baixo, não teria que girar para cima, tá? Então, esse campo aí a gente já desconfia, tá? Entende-se que a força magnética vai estar para cima e a força elétrica vai estar para baixo, né? Porque a carga que é negativa, ela tenderia a seguir o caminho contrário do campo, né? Então, o que acontece? A questão falou pra gente que bombardeia-se com elétrons, mas está se tratando de uma carga positiva aqui. Se a carga fosse positiva, daí faria sentido, né? Porque daí a força fica certinho aqui para cima, força magnética para cima, daí ela giraria aqui para cima e a força elétrica seria para baixo, né? No mesmo sentido do campo elétrico. Aí faria sentido, mas daí não faria sentido ali o enunciado falar pra gente que bombardeou com elétrons. Então, tá um pouco confuso, né? Então, a gente considera o quê? Que a carga é positiva. Ou você inverte tudo e considera o elétron. Tem que decidir alguma coisa aí para seguir. Eu vou seguir o desenho. Eu vou considerar que a carga é positiva, tá? Pelo que é representado aqui pela trajetória dela. Que daí faz sentido, né? Porque daí obedece a força aqui para cima, tá tudo legal. Então, aqui, ó. Considerando essa carga como positiva, né? A gente vai ter a força magnética aqui para cima. Se tu quiser fazer pela regra do tapa, também, ó, velocidade para cá, né? Campo entrando e o tapa para cima, força magnética para cima e a força elétrica para baixo. Por quê? Força é igual a campo vezes carga. Quando a carga é positiva, então força tem a mesma direção em sentido do campo. Quando a carga é negativa, a força tem a mesma direção, mas sentido oposto ao campo. Então, aqui, vindo aqui para as contas, se a força magnética é para cima e a força elétrica é para baixo, então vai existir um equilíbrio entre elas, né? Para que essa velocidade permaneça constante na lateral. Então, a força magnética é igual à força elétrica. Lembrando que a gente está olhando de cima, então a gente tem uma perspectiva como se eu estivesse olhando essa folha, como se estivesse acontecendo o processo nessa folha aqui. Então, a força magnética está para cima, a força elétrica está para baixo e a força-peso está perpendicular, apontando lá para baixo. Então, a força-peso não influencia, tá? Então, aqui, a força magnética para uma carga em movimento é
carga vezes velocidade vezes o campo. E a força elétrica é o campo elétrico vezes a carga, tá? Então, aqui a carga, a gente tem dos dois lados, pode cortar. Fica a velocidade vezes o campo é igual ao campo elétrico. E nesse caso, o campo magnético é B, né? Então, fica a velocidade igual ao campo elétrico dividido para B. Aí, no segundo caso, quando entra lá no círculozinho. Quando entra aqui, né, nessa trajetória circular, a gente vê que vai ter uma força resultante agora. Por quê? Dois indícios. O campo elétrico deixou de atuar, então deixou de existir a força que equilibrava a força magnética. Outro motivo, a velocidade deixou de ser constante, ela passou a variar, né? O movimento aqui circular, a velocidade varia em direção e sentido. Quando ela varia em direção e sentido, o que acontece? Tem uma aceleração centrípeta. Você lembra, a força centrípeta, ela não é uma força independente, ela precisa de outra força atuando como ela. Quem é essa força? É a força magnética. Por quê? Quando a gente vem aqui, ó, a velocidade, no caso, nesse comecinho de trajetória aqui, né? A velocidade está para cá, o campo está para dentro, a força está para cima. Lembra que no movimento circular a velocidade é sempre tangente, né, ao percurso? Então, nesse caso aqui, a velocidade estaria para cima. Velocidade para cima, campo entrando, força para cá. Então, aqui a força magnética estaria apontando para cá. Novamente, né, velocidade sempre tangente, então aqui a velocidade estaria para cá. Ó, velocidade, campo entrando e a minha força lá para baixo, então a força estaria para cá. Perceba que a força magnética ela está sempre apontando para o centro da trajetória e por isso que ela atua como força centrípeta. E daí vem a igualdade. Força magnética é igual a força centrípeta. Força magnética continua a mesma coisa, né? Para uma carga. A carga vezes a velocidade vezes o campo ao qual ela está sujeita, que no caso é B0, é igual a M vezes V quadrado sobre R, que isso aqui é a força centrípeta, já que a força magnética está atuando como força centrípeta. Então, aqui tem velocidade e aqui tem velocidade ao quadrado. Lembra que uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, fica V vezes V. Posso cortar um desses V com esse V e sobra só um V aqui. Então, fica carga vezes o campo 0, B0, é igual a massa vezes velocidade dividido para R, que é o raio da trajetória. Então, eu isolo aqui, né, massa e passo a carga dividindo. E o resto passo tudo para o outro lado. O R estava dividindo, passa multiplicando, o V estava multiplicando, passa dividindo. Então, a massa é sobre a carga, né? A carga passou para cá. Fica B0 vezes R dividido para V, tá? Essa velocidade aqui é a mesma daqui, né? Porque a força magnética, por ela atuar como força centrípeta, ela consegue modificar a direção e sentido da velocidade, mas ela não consegue modificar módulo. Então, o valor da velocidade continua o mesmo. Se eu já achei o valor da velocidade aqui antes, eu posso vir aqui e substituir. Raio vezes B0 dividido para campo elétrico sobre campo magnético, é igual a massa sobre carga. Faz aqui a divisão de frações, né, que é inverter a de baixo e multiplicar pela de cima. Então, fica massa sobre carga é igual ao raio vezes B0, que é o campo inicial, vezes o campo, né, B, que tinha lá no começo, no seletor de velocidade, dividido pelo campo elétrico, e daí a gente tem a alternativa A como correta. Perceba que são várias considerações, o desenho não está em acordo com o enunciado, tem muitas questões aí para você considerar, né? Tem que se orientar aqui pelo desenho, não tem jeito para você entender que é uma carga positiva, apesar do enunciado falar que é uma carga negativa. Então, a partir dessas igualdades aí, né, desconsiderando também a força-peso, considerando que é um plano horizontal e que você está olhando de cima, a gente consegue chegar na igualdade.